Olá a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao programa Regenera Aí. Esse é um programa para dentistas, onde discutimos estratégias para dominar a preservação do rebordo alveolar pós-extrações e ganho dobro por hora clínica. Eu sou a professora Sandra Fabiano e o tema do episódio de hoje é: vou te ensinar um procedimento que vai aumentar a sua hora clínica no consultório. Então, apesar desse procedimento ter esse poder, ele ainda é muito subutilizado nos consultórios. E muitos me perguntam, eu vou passar um slide para a gente continuar conversando aqui, vou compartilhar a tela com vocês. A preservação do rebordo alveolar tem esse poder. Sim, nós vamos ver no decorrer da aula. E as pessoas me perguntam, mas para quê? Novo? Novo? Veja bem, isso é falado por pessoas importantes, por revistas importantes, por publicações importantes, ao longo de 22 anos, desde 1999, 23 agora, né? Eu coloquei aqui, fiz questão de colocar esse artigo do professor Anthony Scler, porque ele já, naquela época, ele já usava essa denominação, preservação do rebordo alveolar, após extrações. E ele, naquela época, ele nominou essa técnica de Biocoal Technique. Por muito tempo eu falei isso também, porque, na verdade, eu já faço essa técnica, eu já ensino, os meus pares, as pessoas que convivem comigo desde essa época, já fazem. Nós chamávamos de Biocoal, mas a gente conheceu o Scler, o Anthony Scler, num congresso em Boston, da Quintessência Internacional. Eu acho que foi 2001, 2002, onde ele falou, porque em 2003 ele lançou o livro dele, eu tenho o livro dele, meu queridíssimo livro, né? E desde então, eu tenho falado sobre isso. Há muito tempo. Eu tenho ensinado isso nos meus cursos. Eu entrei, nessa época, em 2002, eu entrei para o mestrado em Campinas e depois fiquei dando aula, não sei se foi até 2006, 2007, não estou bem lembrada. Depois vim para o Rio para dar aula no curso de especialização em implantodontia na São Leopoldo Mandique, Rio de Janeiro, onde eu continuo, né? Há praticamente 13 anos, 13, 14 anos. Eu sempre ensinei, e eu acho ele subutilizado pelos dentistas. Não os especialistas, naturalmente, não, mas o clínico geral, sim, que é aquele que recebe, em primeira instância, um paciente, quando o paciente tem algum problema, relata algum problema, ele está sentindo um incômodo na boca, ele procura o clínico geral. Ele vai falar que está com uma fista, o clínico vai observar, e geralmente pode ser que algum não faça, porque na faculdade a gente não aprende esse protocolo. Pelo menos até que eu saiba, não aprende. Eu andei fazendo uma live com o estudante e eles falaram que não, que eles já escutaram falar, mas não praticam. Praticam a extração simples, simplesmente uma extração. Então, você vê que, com o passar das décadas, esse trabalho aqui é de 2012, do Cardarópoli, esse trabalho do Maurício Araújo, colaboradores, 2015, esse trabalho é do Gustavo Ávila Ortiz, do Leandro Chambroni e Fábio Vinhalete brasileiro, é uma revisão sistemática, uma meta-análise. Esse trabalho esse protocolo está consolidado na literatura mundial. Então, ele está validado. Eu já faço há 20 anos e continuo fazendo mais e mais. Eu voltei para o meu consultório para atender urgência de dente fraturado, onde eu fiz a preservação do rebordo alveolar pós-extração. Acho que toda semana eu tenho, né, alguma coisa, 1 ou 2 casos. Eu não sei se porque os pacientes não têm vindo muito na manutenção, ou por estresse, para o dentista já detectar o problema, né? Ele acha que tem um problema, mas ainda não está doendo, e também não tem voltado muito para a manutenção, e também
tem estado mais estressado, apertamento, bruxismo, e ocorre fratura, pacientes mais velhos, com restaurações antigas na boca. Então, a gente trabalha, eu digo que eu trabalho com evidência científica, eu trabalho num protocolo validado, eu tenho falado isso aqui para vocês, muitos me acompanham, muitos que devem estar aí, estão me acompanhando, vocês procurem todas as mídias, o que eu tenho falado sobre esse protocolo, o que eu tenho explicado sobre esse protocolo, o que eu tenho mostrado a validação científica desse protocolo. Então, não é um protocolo novo, né? Então, hoje eu quero fazer um paralelo entre a preservação, esse protocolo, a preservação do rebordo alveolar após extrações, e a extração simples, que é a extração que o clínico geral, que a maioria, pelo menos, dos clínicos gerais tem me relatado no direct, no Instagram, nas mensagens, que não fazem. Né? Nós vamos falar na sequência algumas... o porquê que eles acham isso, por que não fazem, né? Mas hoje eu quero fazer um paralelo entre a preservação do rebordo alveolar após extrações e a extração simples, aquela que tirou o dente, dá um ponto simples, sutura e ponto, né? E que traz prejuízos, sabidamente, vocês procuram em todas as minhas lives e vídeos aqui, que vocês vão ver, nós vamos falar alguma coisa sobre isso, né? O que faz o valor da sua hora clínica dobrar em relação a uma extração simples, que é o nosso objetivo de hoje, né? Eu vou te explicar isso. É uma equação muito simples que a gente vai ver na sequência da aula. No final da aula vai ter a cereja do bolo, vocês esperem, vocês vão entender bem e vão poder utilizar essa equação simples, né? Hoje eu vou explicar isso, eu não vou explicar procedimento em si e nem como você calcular sua lucratividade no consultório. Mas eu vou elencar variáveis que são importantes, que influenciam nesse resultado, que é o preço, né? O custo variável e sobre a margem de contribuição, que é a diferença entre o preço que eu cobro e o custo variável, que é aquilo que eu gastei. Vocês vão ver numa equação simples, que é fácil de achar essa margem de contribuição. Vamos seguir na sequência, que vocês vão entender absolutamente, vocês vão sair daqui entendendo bem o que eu estou falando. Então, domina a preservação do rebordo alveolar, esse protocolo validado na literatura, que em 1999 já foi descrito por Anthony Scler, que a partir de 2005, 2006, Maurício Araújo veio com inúmeros trabalhos mostrando a cicatrização, como ocorre a cicatrização do alvéolo, como ocorrem essas perdas dimensionais após a extração, né? E muita gente subutiliza, ainda é um protocolo subutilizado nos consultórios. E é um procedimento simples, sim, ele é um procedimento simples, ele é um procedimento fácil, talvez a palavra seja fácil, não simples, porque se você seguir o passo a passo, ele é um procedimento fácil, é um procedimento que tem previsibilidade, tem simplicidade, facilidade, segurança na sua clínica diária, e aumenta a sua afetividade. E você entendendo, você pode colocar esse procedimento para o seu paciente, você pode fechar seu orçamento. E você ainda ganha mais, sem ter que realizar um procedimento complexo no seu paciente. Nós todos sabemos. Eu não preciso de ser um especialista para saber que se eu extraio o dente do meu paciente e simplesmente faço uma extração simples e ponto, se eu for ver esse paciente depois de uns anos, eu vou ver que ele tem uma perda dimensional grande, tanto em espessura quanto em altura. Né? É muito fácil, aquelas curvas enormes em posteriores de mandíbula e áreas estéticas comprometidas na pré-maxila, que é uma área onde a demanda estética é muito grande, que esse rebordo é muito fino. Eu vou continuar passando aqui para vocês entenderem bem. Então, o protocolo de preservação do rebordo alveolar após extrações é eu preservar
esse rebordo. Naquele slide anterior, eu acho interessante você observar, aqui, vamos voltar aqui. Aqui é um dente, o Maurício começa falando sobre que é o processo alveolar, e ele mostra, meu Deus, o processo alveolar ele é perfeito quando o dente não tem doença, quando é um dente saudável, e quando ele está em função, ele é perfeito. À medida que eu tiro, eu tenho drásticas perdas dimensionais. Né? Então, vamos continuar. Aqui eu coloquei de propósito por esse dente que está... a nossa função como dentista, óbvio que é preservar um dente. Eu nunca falei aqui, em nenhuma live, em nenhuma aula, em nenhum podcast, em nada, em nenhum vídeo, que a função do dentista seja extrair dente, absolutamente. A nossa função é cuidar do paciente, a nossa função é fazer a prevenção primária e a secundária, cuidar desse paciente. Mas, muitas vezes, aquela prevenção primária, onde eu previno realmente a doença, tem um dente igual naquele artigo lá, perfeito, né? E a secundária também, onde eu ajo para minimizar algum problema, que geralmente doença periodontal, cárie ou uma endodontia. Né? Então, sob certas circunstâncias, nós vamos ter que extrair um dente. Então, vamos fazer do jeito certo, não do jeito errado. Então, aqui nós vemos um dente que provavelmente é uma lesão endopério, é uma lesão endopério. Muitas vezes você vê aqui na tábua óssea vestibular que você já pode ser, se você observar melhor no software, você vai ver, ou conversando com o radiologista, que você já tenha uma decência, ou uma fenestração, aliás, uma fenestração, porque eu já tenho uma fístula. Isso é um dos casos que eu mais falo. O paciente está com fístula, ele tem problema. Vamos radiografar, fazer uma tomografia e agir antes que isso ocorra, porque esse dente vai ser extraído, não tem jeito. Nem com tratamento endodôntico. Né? Então, quando eu extraio esse dente, eu tenho essa arquitetura linda aqui. Tem as papilas, tem essa gengiva, e se eu for colocar implante, eu vou ter uma mucosa para implantar super bem contornada, eu não tenho nenhuma perda aqui na parede vestibular, se eu fizer a preservação do rebordo alveolar pós-extrações, e se eu fizer um implante imediato, também eu posso fazer, se eu for implantodontista, e eu preencha esse espaço, você vê que o dente não está numa posição tridimensional correta de instalação de um implante. Eu vou ter um gap, que é o espaço entre o implante e essa paredinha vestibular aqui, onde eu vou preencher também com o vestibular, eu vou preencher essa parte vestibular com biomaterial, que é também uma maneira de preservar o corpo alveolar com as extrações. Ou eu vou fazer uma regeneração nesse alvéolo e preservar, se eu for clínico geral, esse dente paciente, uma conversa com o clínico geral, provavelmente ele pode indicar até para um especialista, mas ele, às vezes, não tem aquele especialista que trabalha com ele, ou está em algum local onde ele não tem esse convívio, em alguma clínica, ele vai fazer essa preservação. Porque este paciente que extraiu esse dente, no futuro pode querer reabilitar, até com implantes. Ou ele pode reabilitar até com uma ponte fixa, se esse dente, os vizinhos, já forem coroa. Né? Eu preciso coroa, eu também quero uma estética agradável, né? Que tem a papila, que tem um contorno vestibular agradável. Então, o clínico geral, sim, o clínico geral é aquele que recebe, é aquele que pode fazer a preservação do rebordo alveolar pós-extração. E nós vamos mostrar aqui que ele pode aumentar a lucratividade na sua clínica com esse procedimento. É possível isso? Sim, é possível isso. Então, como eu falei, é um procedimento simples que eu não vou deixar meu paciente chegar numa situação onde ele vai perder, principalmente nessa área de perimaxila, essa parede vestibular. Olha só, esse trabalho é um trabalho também do grupo da Viviane Chapuí, o Maurício Araújo e Daniel Buzer, onde eles mostram uma extração imediata e 8 semanas após em tomografia. O quanto que já se perdeu verticalmente e também se perdeu em espessura e em altura. A literatura nos mostra que 2/3
da espessura é perdida nos 3 primeiros meses, ele perde 2/3, 33% dessa espessura. E que após 1 ano, ele pode começar a perder de 3,5 milímetros a 4,5 milímetros, de 3 a 4,5 milímetros. É drástica essa perda. É drástica essa perda. Principalmente em regiões anteriores, se ele tiver a parede vestibular muito fina, que a literatura mostra que a maioria é fina. A maioria é fina, é menos de 1 milímetro, e que nessa maioria de 1 milímetro, 50% mede cerca, em trabalho feito em tomografia, cerca de 0,5 milímetros. O que é isso? Isso é nada. Então, tirou o dente, tem parede fina, já ocorre essa perda de dimensão, essa atrofia no rebordo alveolar. Rebordos espessos, talvez nem tanto, mas são raros, como eu falei para vocês. A maioria é menos de 1 milímetro, e nesta maioria, 50% mede 0,5 milímetros. Então, é um protocolo validado e necessário. O clínico geral pode e deve fazer, ele pode aprender a fazer. O paciente tem consequências muito sérias em não fazer. Então, o paciente jovem, né, um lábio super bonito, você já vê o que ela usa. Uma PPR. O que faz ela ficar com volume é essa PPR, esse acrílico. Você tirando o acrílico, ela realmente tem uma perda dimensional enorme, tanto em altura quanto em espessura. O que acontece? Essa paciente um dia teve dentes. Foi tirando um, é o que ela relata. Eu vejo isso na faculdade todo dia, pacientes jovens que chegam com essa perda dimensional. Tirou um, tirou o outro, tirou o outro, tirou o outro, né? E você, como eu falei, em regiões anteriores, em toda a boca, a parede vestibular ela é mais fina. Mas na região anterior, na pré-maxila, onde a demanda estética é enorme, ela é mais fina ainda. Então, eu vou ter que partir com pacientes como esse para cirurgias avançadas, para cirurgias complexas, onde eu vou gastar mais tempo de cadeira, o paciente vai... Eu e o paciente, né? Eu vou ter mais horas clínicas gastas, o paciente vai passar por cirurgias mais complexas, mais mórbidas, mais caras, vai gastar mais insumo. Ele vai demorar muito mais para ter seu dente em função. E, muitas vezes, não vai ficar o resultado que ele gostaria. Muito provavelmente, ele pode ter ainda uma gengiva artificial. Vai melhorar? Vai melhorar. O especialista, esse é um caso para o especialista. Mais um motivo para o clínico fazer um caso que chegue nas mãos dele, de um paciente dele de anos, ele não vai saber resolver, porque ele não é especialista, ele vai mandar para o especialista. O especialista sabe resolver. Ele sabe fazer bem, nós fazemos isso no nosso curso de especialização. Mas são cirurgias mais avançadas, mais complexas. Eu vou dar um prejuízo para o meu paciente em todo sentido. Em todo sentido. Na autoestima, ele vai demorar a ter a sua função mastigatória, a sua estética também em função. Né? Casos como esse costumam demorar mais de 2 anos para o paciente ter dente na boca, ter implante de dente. Quando eu poderia estar resolvendo aquele unitário que chega no consultório e eu já estou preservando o rebordo alveolar pós-extração e preparando, se eu não faço implantes, porque se eu fizer implantes eu posso tentar uma carga imediata, né? Uma instalação imediata, não diria uma carga imediata, uma instalação imediata, regenerando o gap, e se o dente tiver uma estabilidade primária, ele pode até sair com uma provisória, ou não. Eu, como especialista, eu faço muita só preservação, por vários motivos, às vezes até financeiro do paciente. E o clínico geral,
pode fazer a preservação. Aquele paciente que não tinha dinheiro, não queria, na época, ir ao especialista, porque ele não tinha dinheiro, ele pode vir a ter futuramente. Como foi o caso dessa paciente, que procurou aos 40 e pouquinhos anos, que ela já não tolerava mais uma prótese removível como essa na boca. Então, é possível. Eu posso aumentar a lucratividade do meu consultório. Os meus pares, né? Eu falo sempre meus pares, as pessoas que, na minha época, né, que aprenderam junto comigo, como a professora Emilde Barroso, nós já conversamos muito aqui, tem várias lives com a Emilde, vocês, em todas as mídias vocês podem procurar, ela não está aqui. Aqui eu coloquei primariamente ex-alunos, né? Nós fazemos esse protocolo há mais de 20 anos com sucesso, com lucratividade. Em relação a uma extração simples, em relação também a um procedimento mais complexo, onde eu gasto muito mais insumos. Se você me perguntar o que eu quero fazer agora no meu consultório, eu queria fazer só, caso o dente esteja perdido, diagnosticado como perdido, preservação e implante, ou implante imediato ou só a preservação. Eu faço, sim, os procedimentos complexos, porque eu sou especialista, eu sou periodontista em implantodontia, né, especialista em implantodontia e mestre em implantodontia. Eu sou especialista em ambas as áreas, tanto em pério quanto em implante, e tenho um curso, então eu faço. Mas que eu prefiro, me desgasta muito menos fazer um protocolo de preservação do rebordo alveolar, é óbvio. Até a minha coluna. Né? Dentista tem sempre um problema de coluna. A minha hora clínica, eu gasto muito menos horas clínicas, óbvio que eu prefiro. Todos esses ex-alunos aqui, doutora Vanessa Ribeiro, doutora Débora de Carvalho, doutora Maria Cesarina Leite, doutora Bárbara Carneiro, todas, vocês procurem os podcasts, eu fiz um podcast com a Débora, eu fiz com a Cesarina, e fiz um vídeo com a Vanessa e fiz uma live com a Bárbara sobre este assunto, né? Sobre a nossa filosofia de trabalho, o que a gente pensa que é benefício para o paciente. E para nós, enquanto dentistas, enquanto lucratividade, enquanto consultório, todas, o relato de todas é sobre os benefícios da técnica e sobre o quanto financeiramente vale muito mais a pena fazer uma preservação do rebordo alveolar pós-extrações. Tanto em relação à extração simples, porque ninguém aqui faz uma extração simples mais. Né? Se for minha aluna, não faz mais. Né? E se for a companheira de jornada, como a Emil, também não faz mais. Em relação a uma cirurgia mais complexa. Então, nós podemos realmente resolver. Vai trazer benefício para o seu paciente, não é verdade? Eu nessas lives, nesses podcasts, né, eu tenho feito muito, procuro, então, em todas as mídias, estão Facebook, YouTube e Instagram, estão todas publicadas. Eu recebo muito, como eu falei no começo, eu recebo mensagens toda hora. Então, e alguns clínicos me falam algumas coisas, por exemplo, ganho mais se eu fizer, até o especialista pensa, se eu fizer uma regeneração tardia, eu já expliquei lá, não ganha mais. Eu te garanto que você não ganha mais. Você ganha mais dor de cabeça, que é um procedimento muito mais complexo, é um procedimento até menos previsível, é um procedimento que, às vezes, eu vou ter que fazer 1, 2, até 3 cirurgias, porque eu vou reconstruir o osso, eu vou ter que reconstruir o tecido mole nesses casos, e depois eu vou ter que reabilitar com implante, e às vezes eu faço mais um pouco de regeneração e mais tecido mole. O que eu cobro no procedimento de preservação do rebordo alveolar, eu não posso cobrar 10 vezes mais nisso tudo, 15 vezes mais. Existe um parâmetro ético de se fazer. E muitas vezes eu tenho que acompanhar esses pacientes em consultas que muitas vezes eu não cobro, com alguma intercorrência. Então, não é custo-benefício nem para o dentista e nem para o paciente fazer uma regeneração tardia. Por que fazer regeneração tardia?
se eu já posso resolver se esse dente foi dado como perdido, se eu fiz uma tomografia, se eu fiz todo um exame clínico, se eu recebo esse paciente de um clínico, muitas vezes, porque eu faço mais cirurgias, eu faço cirurgias conversando com clínicos, chegamos à conclusão, conversamos com radiologista, super importante. Às vezes eu olho, reolho, porque muitas vezes na radiologia pode parecer uma fratura, mas não é um retratamento pode resolver. Mas se realmente um dente dado como perdido, eu posso fazer a preservação do rebordo alveolar com as extrações. Eu tenho muito mais benefício, muito, inclusive, mais lucratividade no meu consultório, que é o tema do nosso episódio hoje no Regenera Aí. Outra coisa que eu escuto, o paciente ele não vai querer pagar mais por uma extração. Alguém aí que está me vendo deve estar pensando nisso, eu tenho certeza. Ele não vai pagar. Por isso que eu faço uma extração e ponto. Gente, aqui tem vários problemas nesse statement, nessa afirmação, né? Se isso for uma afirmação, é uma afirmação. Eu vou falar a que eu acho conveniente. O paciente paga assim. Ele paga porque ele vai realmente entender, se eu explicar com confiança, ele vai entender o porquê. Tem imagens. Mostre para ele, como eu mostrei lá para vocês. Se vocês não têm nenhum caso, tem imagem na internet. Mostre para esse paciente não só por que ele deve fazer, mas as consequências do não fazer. O que ele vai perder de osso? Se ele amanhã ou depois quiser fazer uma reabilitação, mas eu nunca vou querer fazer uma reabilitação. Vai, mostre para ele, dê condições para ele fazer. A gente, no nosso consultório, a gente pode fazer isso. Pode dar condições de pagamento para o paciente. Mostre para ele, eu acho que é uma obrigação ética. É uma obrigação ética de nós, como dentistas, de cuidar desse paciente. Se eu não cuidar do meu paciente agora, já que ele não foi cuidado naquela prevenção primária e secundária, agora eu tenho uma escolha de cuidar desse paciente. Por isso que eu considero esse protocolo, sim, que eu promovo a saúde do meu paciente, porque eu dou uma escolha para ele, eu tenho uma opção de tratamento que vai beneficiar e vai me beneficiar também. Vamos ver na sequência da aula, que vocês vão entender bem isso. Outra afirmação. Dobrar. Garanto que alguém está pensando isso aí. Dobrar a hora clínica. Não sei se eu vou dobrar a hora clínica, não. Né? Eu não sei, não. Eu acho que eu não vou dobrar essa hora clínica, não. Será que não vai dobrar essa hora clínica, não? Nós vamos mostrar para vocês aqui uma equação simples, vocês vão entender. Sim, vai dobrar, dependendo, até triplicar. Então, o que nós estamos falando aqui sobre o nosso tema? Nós estamos fazendo um paralelo entre preservação do rebordo alveolar e extração simples. O que faz o valor da sua hora clínica dobrar de preço, né? Que faltou preço, em relação a uma extração simples? O que faz? Né? A gente pode fazer. Eu vou começar a falar para vocês entenderem agora realmente como é que vocês vão fazer essas contas. Né? Vamos de análise da margem de contribuição de uma exodontia simples e de uma preservação do rebordo alveolar pós-extração, que é o paralelo que nós estamos fazendo aqui. Eu já falei o que é a margem de contribuição, mas a gente vai repetir. O que é a margem de contribuição? É a diferença entre o preço que eu cobro e a venda, né? E os gastos variáveis, o que eu vou gastar, os insumos que eu vou gastar, quanto custa o material que eu vou usar. Tem uma forma, né? A margem de contribuição é igual o preço que eu cobro, o preço da venda, e dos custos variáveis, das despesas variáveis. O que eu vou gastar ali. Então, representa quanto cada produto ou serviço contribui para cobrir as despesas fixas e formar o lucro da empresa. Eu estou falando em margem de contribuição, é o que nós vamos
explicar. Eu tinha falado para vocês que eu não vou calcular o lucro da sua hora clínica, mas espera até o fim, que tem a cereja do bolo, vocês vão ganhar isso também. Então, vamos ver, nós estamos falando sobre a margem de contribuição. Né? Eu estou falando só sobre a margem de contribuição. Numa Exo simples, eu coloquei aqui custo, né? Quanto que eu cobro? Coloquei de 150 a 300 reais. Olha, você pode cobrar muito mais, né? Você pode cobrar 500 reais, 600 reais, quanto você quiser. Depende do seu consultório, dos seus pacientes, do lugar que você atua, da tua clínica, isso, mas vai dar no mesmo essa proporção. Aqui, por que eu coloquei essa receita aqui, o custo disso aqui, o preço? Porque são valores cobrados no mercado. Eles variam, como eu falei, de acordo com o local, posicionamento, tempo de experiência, um especialista de um clínico geral, talvez o especialista queira cobrar mais, diversos outros fatores. Né? Eu dou o preço que eu quiser, mas tem o valor de mercado que a gente tem que fazer aqui para vocês uma equação, a gente tinha que buscar esses valores de mercado. E foi de acordo com a tabela de classificação brasileira hierarquizada de procedimentos odontológicos, que é uma tabela que existe, que as companhias usam muito para calcular preço de produto, uma exodontia de dente permanente. Por essa classificação brasileira, uma exodontia de dente permanente seria R$ 216. Então, eu variei de 150, pode existir alguém que cobre isso, a 300, mas pode ir, como eu falei, 600, 700. Depende do que você está acostumado a cobrar, da sua clínica, do seu tipo de cliente, etc. Né? Indicamos como valor mínimo R$ 150. Valor médio, valor de R$ 300. Mas, claro, que esses valores podem mudar de acordo com a sua realidade. Né? Continuando. Considerando os custos variáveis, neste caso de exodontia simples, aquela que você extrai, sutura, um pontinho e ponto. Essa que nós estamos falando por enquanto. Você pode considerar os custos variáveis, nesse caso, basicamente desprezíveis. Por que eu falo assim? Não são desprezíveis, mas desprezíveis por quê? Esses custos se repetem em todos os tipos de procedimentos. Não afeta essa análise relativa entre eles. Tá? Não afeta entre esses custos mínimo, médio, máximo, não afeta. Caso deseje, você pode realizar uma análise mais detalhada, pode elencar também todos os materiais utilizados, tais como anestésico tópico, anestésico injetável, gás, fio de sutura e etc. Você pode elencar isso também, como custo variável. Aqui a gente não colocou assim, porque a gente considera que não vai atrapalhar a análise que nós estamos fazendo aqui. Então, o valor da hora do dentista corresponde ao preço que ele cobra em 1 hora de procedimento. Né? Então, a margem de contribuição, que é esta receita, o que eu cobro, menos os custos e despesas variáveis, é que quase que não existe. Elas se equivalem. A hora clínica é 1 hora, então, mais um motivo da minha hora clínica ficar com esse preço que eu cobro, com essa minha receita, com esse preço que eu cobro. Em média, eu coloquei aqui, em média, gente, 1 hora para realizar esse procedimento. Porque é o que quase todo mundo gasta. Eu não vou gastar meia hora, 40 minutos, porque eu vou anestesiar, eu vou extrair, eu vou suturar. Né? O dentista que faz só isso, a vida inteira, que aprendeu como se fazia, eu brinco que aprendeu como se fazia na faculdade e como se fazia há mais de 100 anos atrás. Né? Eu brinco, né, o nosso Tiradentes é só o nosso patrono. Há 100 ou mais anos atrás se extraía, se suturava e se extraía sem o menor cuidado, não se fazia uma extração atraumática.
saía com alavancas pesadas, fortes, e eu sei que isso continua sendo uma máxima em muitas clínicas. Acredito até que na faculdade, na cadeira de cirurgias, óbvio, os professores ensinam a fazer uma extração menos traumática, com materiais menos traumáticos, para você não deixar o paciente tão sem osso. Mas o procedimento só em si aqui, nós já vimos, que deixa o paciente sem osso, em 3 meses. Perde 2/3 da sua espessura, e após um ano, 50%, e em altura ele pode perder de 3 a 4,5 milímetros. Quando ele volta anos depois, ele volta impossibilitado de uma reabilitação. Ou, se for fazer essa reabilitação, ele vai ter que fazer cirurgias muito mais onerosas, muito mais complexas. Não é custo-benefício para ninguém. Eu não me canso de repetir isso. Vocês vão me ouvir falar isso o tempo todo, porque o que eu penso, o que eu faço. O que eu faço lá desde o SCLEA, um pouco depois do SCLEA, 20 anos, o que eu ensino, o que meus ex-alunos fazem. Como eu mostrei, vocês podem procurar nas lives, nos podcasts por aqui, e como os meus pares, os professores que eu convivo, fazem. Então, 1h em média para realizar esse procedimento. Então, o valor da hora clínica realmente vai bater com o meu procedimento, porque eu não considerei aqueles custos variáveis, porque eu achei aqui que não vai fazer diferença entre eles. Não vai fazer diferença. Então, é aqui que nós estamos, né? Ganha isso, aí o dentista vem com a máxima. Ah, mas eu ganho isso. Eu não quero fazer outra coisa, não. Dá muito trabalho. É difícil, já expliquei que não é difícil. Você seguir um protocolo é um procedimento fácil. Um procedimento que o clínico geral pode, que o clínico geral deve fazer, né? É um procedimento... Não, você vai dobrar, em alguns casos, dependendo do que você cobrar, até triplicar a sua hora clínica. Então, vamos continuar. Então, uma extração atraumática, com preservação de alvéolo. Esses valores que eu coloquei aqui são valores cobrados no mercado, variam de acordo, gente, com o local. Isso aqui é muito importante se colocar aqui, assim, eu não posso... Pode cobrar sim. Pode cobrar, tem gente que cobra até mais, de acordo com o local, o posicionamento do seu consultório, o tipo de paciente que você tem, o tempo de experiência que você tem uma autoridade, tem um tempo de experiência, eu sou especialista, eu tenho pacientes que nunca vão procurar outro dentista, sou eu sei explicar para o meu paciente a necessidade e sei explicar também as consequências de não fazer. Quando eu dou uma aula, eu sempre falo que tudo é uma filosofia de trabalho, que vem desde a anamnese, aquela anamnese onde você já conversa com o paciente, ele já fala a sua queixa principal, o seu exame clínico, quando ele volta com os exames complementares, uma tomografia, geralmente, porque a tomografia é lugar comum, gente. A tomografia é lugar comum, porque a tomografia antigamente ela era cara. Hoje a tomografia ela está mais democratizada, ela não tem aquele preço que tinha no passado. A tomografia, no começo dos anos 2000, era a tomografia médica, a tomografia com os papéis, com as películas, né, enormes, difíceis de interpretar. Hoje, todos os lugares, por esse Brasilzão afora, tem um centro radiológico onde ele faz uma tomografia. E você pode conversar com o seu radiologista e o seu paciente pode fazer essa tomografia. Então, tudo é uma filosofia de trabalho. Tudo é uma questão de confiança, você ter confiança, você aprender e entender que isso é muito, muito benefício para você, e muito, muito benefício, e não é prejuízo para o seu paciente, como ele vai ter se ele não fizer. Então, esse tipo de procedimento ele não está descrito na tabela de classificação brasileira hierarquizada de procedimentos odontológicos. Ainda. Né? Quem sabe se a gente agora faz uma corrente, eu falo que é a corrente do bem para o paciente, vamos colocar esse protocolo em todos os lugares. A gente fez uma receita mínima de R$ 1.500 e uma máxima aqui, né? Uma média de 1.800 e uma máxima de 2.000. Isso pode ser mais.
né? Eu sei, pode ser 2.500, 3.000 reais. Depende da sua realidade. Nós indicamos os seguintes valores, eu perguntei para muitos dentistas, especialistas ou não, que faziam, já antes da especialidade, esse procedimento com biomateriais, né? De acordo com a pesquisa clínica de mercado, com valor mínimo de 1.500, valor médio 1.800 e o valor máximo de 2.000 reais. Novamente, claro, quero deixar bem claro que esses valores podem mudar de acordo com a idade de cada profissional. Pode ser menos que 1.500? Pode, mas para você fazer um custo variável com um bom biomaterial, às vezes não é custo-benefício, mas eu acho que ainda dá para fazer menos. Mas nós fizemos os valores médios. De 1.500, eu acho que vocês deveriam considerar o mínimo 1.500 e o máximo 2.000, e outras pessoas que estão me ouvindo aqui, com certeza terão, até especialistas, vão cobrar mais. Os custos variáveis, que é aquela diferença entre o que eu cobro, né? O preço que eu cobro e o que eu gasto para fazer um procedimento, né? O custo variável. Aliás, o custo variável, desculpa, gente, o custo variável é o que eu gasto de material. A margem de contribuição, que é a diferença entre o que eu cobro, o preço, e o que eu gasto para fazer o procedimento. Tá? Então, meus custos variáveis, nós vamos falar, vai de 650, vai ser mais ou menos uma média de 650, usando um produto nacional de boa qualidade que a gente pesquisou, ou xenógeno, ou sintético aloplástico, a membrana de colágeno para selar o alvéolo, e eu chego numa margem de contribuição boa, que não só duplica, que às vezes triplica, entendeu? O que eu ganho por hora clínica, o valor chega ao valor da hora clínica do dentista. Vamos destrinchar isso aqui. Então, a gente já viu a receita, a gente está vendo o curso variável agora, de um material xenógeno ou aloplástico, que geralmente alguns pacientes não querem usar um material de origem bovina ou de origem animal, querem material sintético. Ele se equivale um bom biomaterial, e eu coloquei material nacional, de excelente qualidade, testado, que a gente já testou. Tá? Mas a membrana de colágeno ela vai variar, ela vai ter um custo variável de R$650. Passando para o próximo slide, a minha margem de contribuição, que é o que eu cobro, a minha receita, o custo, e esses custos variáveis, que é o que eu gasto para fazer esse procedimento, eu tenho uma margem de contribuição de R$850. Se eu cobrar 1.500, tenho de 1.150, se eu cobrar 1.800, e tenho de 1.350 se eu cobrar 2.000. E você, se quiser fazer o seu preço ser mais, você siga essa regra que vai dar no mesmo. Se você tem que achar essa margem de contribuição. Não tem como hoje fazer um procedimento no consultório sem você fazer uma equação como essa. Né? Vai ver o quanto que foi que você cobrou e quanto você gastou. Você vê qual é a sua margem de contribuição, quanto que ela vai colaborar no seu custo fixo, no futuro, custo geral. Né? Então, o valor da hora do dentista, nós vamos mostrar aqui, ele seria de R$509. R$509, exatamente, R$509 para o valor mínimo de R$1.500, para o valor médio de R$1.800, R$689. E como é que eu cheguei a isso? O valor de 2.000 seria R$808. Como é que eu cheguei a isso? Eu coloquei aqui, né, aqui também tem uma observação muito pertinente. E se eu coloquei 1 hora com uma extração simples, né, tirar, que às vezes gasta menos de 1 hora, eu coloquei 1 hora e 40 minutos para você regenerar o alvéolo e colocar, selar com uma membrana de colágeno e dar um ponto em X por cima. Mas eu conversei com algumas pessoas, eu acho que quem está começando, a gente pode... Se a gente colocar 2 horas, o número de horas é um bom número de horas, 2 horas, o dobro da extração simples, não vai fazer diferença aqui, não.
Quase nenhuma aqui não. Vocês façam uma conta e vejam. Eu pus 1 hora e 40 minutos, façam com 2 horas, muito pouco. Você vai ter uma diferença mínima aqui, porque eu fiz 1 hora e 40 minutos, né? Vamos continuar com 1 hora e 40 minutos, que foi a equação que eu fiz. Você vai ter um valor por hora, para mim, de R$ 509. Como que eu fiz essa equação? Com 1 hora e 40 minutos, corresponde a 1,67 horas. Basta fazer uma regra de 3. Nós, dentistas, não gostamos de fazer conta, não, mas regra de 3 a gente faz na calculadora, né? 60 minutos está para 1 hora, como 100 minutos, que é 1 hora e 40 minutos, soma 60 mais 40 dá 100, né? Está para X. É uma regra de X, é uma regra de 3. Isso aí qualquer um faz. Então, X igual 100 dividido por 60 dá 1,67 horas. Não dá 1 hora exata, mas poderia fazer essas contas com 2 horas, que são 120 minutos. Né? 120 minutos dividido por 60, vocês façam, que vai dobrar ainda o seu rendimento. Aqui, gastando 1 hora, um dentista mais experiente pode gastar 1 hora, a gente olhando, a gente vai fazer a comparação, a gente triplicou, não, né? A gente falou em dobrar, a gente triplicou o valor, praticamente triplicou o valor da hora clínica de quem cobra R$ 150. Triplicou de quem cobra R$ 300. Vamos ver no próximo slide, vocês vão entender bem isso. Né? Então, a extração traumática com preservação de rabo alveolar, ela dá para um dentista que cobra R$ 1.500, R$ 509 é o valor da minha hora. Para um dentista, olha, gente, não é problema, vocês vão ficar com essa aula gravada, vejam e revejam. Nós, dentistas, não somos bons em conta, mas a gente tem que começar a pensar que a gente tem que aprender, já que a faculdade não ensinou isso para a gente. Né? O curso que eu estou projetando, que eu vou lançar em fevereiro, nós vamos ter uma aula de gestão. Tem que fazer conta, tem que saber. O curso médio de 1.800, eu vou ter o valor por hora para o dentista de 689. E, se eu cobrar 2.000, eu vou ter 808. Então, todos dobram. E esse triplica, é o valor da hora clínica, né? Da minha hora clínica. Então, o valor, vamos comparar, então, agora o valor por hora clínica desses dois procedimentos, né? Exodontia simples, extração com preservação do rebordo alveolar, material, etc. Né? Então, o valor de hora clínica por dentista numa exo comum de 150 renderia para esse dentista aqui R$ 509. 3 vezes mais do que a exodontia. O valor de exodontia simples, um valor médio de R$ 200, nós vamos ver no próximo slide, R$ 200, você teria um valor por hora clínica dentista de R$ 689. Tripliquei também? Tripliquei também. Mesmo que eu coloque, em vez de 1 hora e 40, 2 horas, eu triplico também. O valor de R$ 300, eu duplico e meio. Quase triplico também. Então, R$ 300 é o valor de hora clínica, né? Cobrando o máximo, e aqui o máximo R$ 2.000, eu duplico e meio, eu falo. Quase triplico também. Então, não tem por que falar que você não tem como. Aquela máxima lá atrás, duvido que eu ganhe mais. Ganha. Eu acho que a gente tem que entrar no nosso consultório com a cabeça aberta. A gente tem que entrar para o nosso quarto para fazer um planejamento e passar para um paciente, sabendo todas essas variáveis aí, sabendo o preço, o custo variável, a margem de contribuição que eu vou ter e quanto que eu vou ganhar por hora clínica. Tem que saber nesse procedimento. Eu não vou falar isso para o meu paciente, mas eu vou entender. E outra, o que eu tenho que entender é isso, que é o tema da nossa aula, e entender o que eu falei, que eu não podia deixar de falar, sobre o benefício do seu paciente.
E o benefício para você também de fazer um procedimento como esse. Ético, plausível, previsível. É possível aquelas máximas que você vê lá, não tem como dobrar? A gente prova por A mais B que tem como provar, como dobrar. Então, comece já, né? Eu tenho o jeito errado e o certo para começar. Para fazer, para entrar nesse tema, para aumentar a minha lucratividade no meu consultório. O jeito errado é executar uma exodontia simples, sem calcular a margem, sem fazer a conta disso, sem calcular a margem, e sem calcular o prejuízo que eu dou para o meu paciente. Isso é uma questão ética, muito séria. Né? O jeito errado. O jeito certo, gente. Eu tenho que fazer, quando eu for fazer um procedimento, eu tenho que cronometrar o tempo de execução, cronometrar os custos do material que eu uso e já fazer uma precificação correta e fazer aquela equação que eu mostrei. Vocês vão estar aqui com isso tudo para vocês voltarem. Fazer um replay aqui. Né? É fácil. Então, não vejo motivo para você não fazer. Agora vem a cereja do bolo. Quer começar já? Manda um e-mail para esse e-mail aqui. Ó. Vamos começar já. Fazer a preservação do rebordo. Vamos começar já a calcular a sua hora clínica procedimento. Manda um e-mail para a equipe sandrafabiano@gmail.com, um título assim: quero aprender agora o quanto ganho por hora. Eu vou te responder, vou te mandar uma planilha de Excel. Você preenche, você me retorna que eu vou te dizer quanto que a sua hora clínica que você deve ganhar por hora clínica. Isso é a cereja do bolo. Eu vou calcular isso para você. Nós vamos ter no nosso curso, que nós vamos começar em fevereiro, uma aula mais pormenorizada, mas agora eu estou dando um presente para vocês. Vamos começar já. Né? E mais, comente. Isso aqui vai estar em todas as mídias, vai estar no Instagram, vai estar no Facebook. Comente, dê sugestões, fala o que você achou da aula. Comente. Se não quiser comentar publicamente, me mande um direct no Facebook, no Instagram, na DM, como dizem hoje em dia. Manda DM, manda uma mensagem, manda no Facebook. E nós vamos conversar com você. Mas não é possível que você faça os seus procedimentos mais se você calcular essas variáveis. Né? E não mostrando por A mais B que isso é possível. Dá um replay e veja bem devagar. Faça seu cálculo. Esse cálculo da margem de contribuição você pode fazer. Mas nós vamos te dar de presente o quanto ganho por hora. Quanto eu ganho por hora. Você pode me mandar isso agora. Já pega aí e já me manda. Quero aprender o quanto ganho. Pá! Minha equipe recebe, nós vamos analisar e vamos fazer isso para você. Então, eu vejo vocês, eu vou deixar um cronograma esse final de semana das próximos podcasts, lives, dicas da Sandra, para vocês saberem o dia certo que vão entrar no ar. Tá? Fiquem conosco. Por hoje é só. Um grande beijo para vocês. Tenham um ótimo fim de semana, gente. Um ótimo fim de semana. Grande beijo para vocês.